Gente, então, pra vocês já é o outro dia, pra mim só alguns segundos depois. Mas nós paramos aqui pra falar sobre culpa, né? O próximo estágio aí, a próxima fase que eu enfrentei, que pode ser que muita gente, né, se identifique com isso também. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Se você conhece alguém que está passando por esse momento de dificuldade na vida, envia esse vídeo para essa pessoa ou marca ela lá no meu Instagram para que ela consiga acompanhar tudo que está acontecendo. Então, dito isso, eu quero te dizer que se você chegou aqui, está me acompanhando, está se sentindo culpada ou se sentiu culpada em algum momento, mas vez ou outra isso volta, como que você pode pensar para poder se livrar desse momento de culpa? Né? Algo, gente, muito importante que aconteceu comigo antes do divórcio foi que quando eu me converti, eu me apaixonei pela palavra de Deus. Então eu não só lia a palavra de Deus, eu consumia, eu respirava, eu lia todos os dias. E nesse momento, louvor é muito importante, conversar com alguém cristão é muito importante, ver mensagem no YouTube é tudo de bom, mas você conhecer a palavra de Deus é o que te salva. Foi o que me resgatou. Sempre que eu estava perturbada com muitos sentimentos e pensamentos, vinham versículos na minha mente que me resgatavam desse momento e que me tiravam do mais profundo vale onde eu estava, sentindo seja lá o que fosse, a palavra de Deus me tirava. Então, nesse momento onde eu estava me sentindo culpada porque eu tinha feito uma oração e falado para Deus que o meu desejo, a minha vontade, o que eu estava querendo ali era ficar livre. A única fórmula bíblica, né, que eu via era se ele me traísse. Então, quando tudo aconteceu, Satanás me trouxe à mente essa oração e falou assim pra mim: a culpa é tua. Foi você que orou e Deus te atendeu. Né? Então eu fiquei assim paralisada, me sentindo a pior pessoa do mundo, porque eu me senti culpada diante de Deus. E eu senti que eu tinha invalidado um projeto de Deus e que agora Deus estava muito chateado comigo por tudo que eu tinha passado, que ele virou as costas para mim e que não ia me ajudar. E nessa hora, gente, é muito importante você parar para pensar que nada pode te separar do amor de Jesus Cristo. Nada, nada. Lá em Romanos 8 fala da nossa nova identidade. E curiosamente, quando eu aceitei Jesus, foi muito próximo do meu aniversário. E lá na igreja que eu ia, na assembleia, as pessoas costumavam no dia do seu aniversário te dedicar um versículo bíblico, né, em nome do grupo que você participava. E eu participava dos jovens. E aí, a Josi, beijo Josi, se você estiver vendo, ela era filha do segundo pastor da igreja e ela mandou pra mim exatamente essa passagem bíblica, né, Romanos 8. E aí, quando eu tava passando por isso, eu me lembrei quando o apóstolo Paulo escreveu assim: nada pode me separar do amor de Cristo, nada, nem a morte, nem espada, nem fome, nem potestade, nem força, poderes, nada, nada pode me separar, nada. Então, nesse momento, quando eu me senti culpada e achando que Deus ele não estava mais olhando para mim, eu me lembrei disso. Eu falei: Senhor, ainda que eu esteja culpada, que a culpa seja minha, ainda que eu tenha sido a responsável direta por isso, nada pode me separar do teu amor. Então eu quero te pedir perdão. E eu lembro que eu ajoelhei no chão e comecei a pedir perdão a Deus, perdão, perdão, perdão. E dizer, né, liberar os versículos bíblicos que eu me lembrava dessa passagem de Romanos nesse momento. Eu lutei com a palavra de Deus. E aquele sentimento saiu do meu coração. E aí, gente, vem a próxima mentira. Que aí quando esse sentimento de culpa sai do seu coração naquele dia, porque depois ele volta. O sentimento de culpa, ele é muito recorrente, sabe? Ele vai e volta, vai e volta. Então assim, você vive momentos da sua vida quando você passa pelo divórcio que são muito oscilantes e que são muito difíceis, sabe? Você ou se sente a pior pessoa do mundo ou você acha que o outro é. E foi essa a próxima mentira que Satanás colocou no meu coração.
quando saiu naquele momento, ai, a gente passa tanto carro aqui, eu fico enfesada. Mas aí vocês não ligam não, tá bom? Se passar aí, é bom que eu continue o vídeo, vocês já estão cientes. E depois não reclama na edição do vídeo que tá com barulho. Mas aí nesse momento que Satanás mudou, né? Não é ele o culpado, é ele. E aí o que acontece também? Muitas pessoas vão vir e são seus amigos, essas pessoas. Então pra eles o culpado é o outro, só o outro. Nada do que você fez tem valor, mas tudo que o outro fez é errado. Então essas pessoas vão se aproximar de você para poder aliviar a sua dor, porque são seus amigos e te amam, e vão crucificar a outra pessoa. Vão falar, é um safado, merece ir pra cadeia, ou merece a morte, não merece perdão, merece ser comido por leões lá no Coliseu em Roma. Entendeu? Então assim, as pessoas vão crucificar a outra pessoa, e aí você vai entrar num estado de vitimização muito grande e de condenação da outra pessoa, né? O lugar de vítima vai te levar a um lugar de juiz. Então você não pode ocupar o lugar de vítima, porque o próximo é ocupar o lugar de juiz e dizer o que o outro merece e dizer o que o outro precisa. Gente, eu tava muito machucada, eu tinha sido traída de uma forma ridícula, mas não quer dizer que eu era culpada, mas também não quer dizer que eu era só a vítima e muito menos ocupar a cadeirinha ali de juiz. Então são mentiras que Satanás vai trazendo pra você, e tudo isso vai te amarrar e impedir que você seja livre para viver tudo que Deus tem para que você viva nesse momento. Então, qual que é o correto? Você não é nem culpado e nem totalmente inocente. Você não é nem uma coisa e nem outra. O que você é? Você é responsável pelo seu casamento. Aí você pode falar assim pra mim, Flávia, mas é a mesma coisa, né? Ser culpado e ser responsável é a mesma coisa. E não é, gente. Culpa e responsabilidade é totalmente diferente. Quando você pensa que você tem responsabilidade sobre o seu casamento, você vai repensar as atitudes erradas que você teve na relação. Quando você pensa que você é culpada pelo que aconteceu no seu casamento, você vai se martirizar, paralisar tudo e achar que você merece a morte, que não tem jeito pra você. Então é totalmente diferente. Por que eu tinha responsabilidade no meu casamento? Porque eu tive vários erros que a palavra de Deus poderia ter me ajudado, mas eu dei mais ouvidos ao meu temperamento. Então eu era uma pessoa muito autoritária. Na verdade, esse é o meu temperamento, mas ele tá muito mais controlado agora. Às vezes ele quer sair da linha e eu falo, não, tudo em mim vai estar cativo à palavra de Deus. Eu sou escrava de Jesus, de orelha furada, mas eu sou escrava. Então eu digo não para os meus próprios sentimentos várias vezes, porque eu tenho uma forte tendência a dominar tudo que deixarem, entendeu? E aí no meu casamento anterior, eu era muito mandona, muito autoritária, muito assim, você não vai fazer comigo isso, você não vai falar comigo assim, muito pelo relacionamento que os meus pais tiveram, que algumas irmãs minhas tiveram na minha infância. Então eu falava, não, nenhum homem vai gritar comigo, nenhum homem vai relar a mão em mim, nenhum homem vai me fazer de trouxa, nenhum homem vai me trair, vai me ter ao lado dele, não vou permitir isso, né? Então eu tomava atitudes no meu dia a dia baseada em traumas da minha infância e eu não percebia que eu não era uma esposa que agradava a Deus, sabe? Claro, gente, eu tive vários erros, sabe? Em várias discussões de falta de perdão e falta de pedir perdão. Eu era muito... nós tínhamos uma relação muito amorosa, sim, porque a gente era carinhoso um com o outro. Mas se eu ficasse assim um pouquinho estressada, a culpa era dele e ninguém ia falar comigo assim, entendeu? Então era nesse nível, né? Não ia comprar nada que eu não autorizasse, dinheiro eu que administro, isso daqui eu que faço, o sofá eu que decido, tudo eu. E era o exemplo que eu tinha
na minha família e eu seguir a mesma coisa. Então isso sufoca o outro, sabe? Isso deixa o outro sufocado. Ninguém aguenta viver um casamento, viver uma relação onde você não pode errar, onde você não pode ser você, onde você não pode decidir nada, sabe? Então, assim, eu tive várias atitudes assertivas, mas eu também tive muitas atitudes que faziam com que o meu casamento não fosse saudável. E eu não percebia isso, ou melhor, não dava ouvidos a isso. Porque na minha opinião, na minha visão como pessoa, eu estava certa. Então pode ser que você que esteja me assistindo, né, o seu temperamento te levou a cometer vários erros, sabe? Te fez cometer coisas que você olha e fala assim, poxa, eu poderia ser melhor nisso daqui. Eu poderia ser uma melhor ouvinte, eu poderia ser uma melhor amante, eu poderia ser uma melhor dona de casa, eu poderia ser uma melhor amiga, eu poderia ser uma esposa que reclama menos, eu poderia ser alguém que alivia o meu marido e que não deixa ele mais tenso, sabe? Eu poderia compartilhar mais a minha vida, avisar mais para onde eu vou, deixar o outro escolher mais. Eu poderia. E não faço isso. Então, se você está casada e está passando momentos difíceis, reveja o seu temperamento. E quais são as suas responsabilidades, o que você precisa melhorar no teu casamento. Não olhe tanto os defeitos do outro, olhe mais para você. Você só pode mudar você. E mudando você, a tua mudança causa mudança na outra pessoa. Tá? Então, saia do lugar de culpa, mas não entre no lugar de vítima, porque o próximo estágio é você ser juiz. E cuidado com os teus amigos que se aproximam de você para te consolar, porque é pro teu bem, mas eles também vão acusar outra pessoa e vão te levar por esse caminho, a você achar que aquela pessoa ali merece ser morto numa cadeira elétrica, porque é culpado de tudo e que você é 100% inocente. Tá bom? Então, seja dosada nisso. Saiba como medir as coisas e repensar a sua vida de uma forma mais justa, entendeu? Não seja aquela pessoa que o erro dele foi maior, então a culpa é dele. É errado isso, tá bom? Claro que nada justifica um divórcio, né, um adultério, nada justifica uma agressão, porque são atitudes muito drásticas, são mesmo. Mas você pense nas suas atitudes, nas suas responsabilidades. Até porque se você já está divorciado, se Deus tiver para você um novo casamento, você não pode repetir esses mesmos erros, ou melhor, você não pode fazer vista grossa para quem você é. Então, gente, quando você se vê responsável pela sua relação, isso vai te mover a ser melhor. Enquanto a culpa te paralisa, te deixa estática, o senso de responsabilidade te move a identificar os teus erros, a identificar os teus acertos, a saber o que você precisa aperfeiçoar em você para ter uma relação melhor, né? Aonde que você errou em conjunto e aonde que você errou sozinha e provocou a outra atitude da outra pessoa. Então, assim, tem muita coisa para você pensar sobre você mesmo, para que você tenha pensamentos justos. Depois que tudo isso aconteceu comigo, do pensamento de culpa e depois de eu achar que a culpa era dele e tal, o que me ajudou? Eu tô te ajudando aqui de uma forma mais clara, mas eu não tive ninguém para me dizer, não, você não é culpada. Veja a sua parcela de responsabilidade na tua relação. Cuidado, né? Eu não tive ninguém, mas o que me ajudou foi a palavra de Deus. O que me ajudou foi Jesus dizendo assim, se você foi perdoada, perdoe. Você não é perfeita, a outra pessoa também não vai ser. Ame o teu inimigo, ore por ele, profira palavras boas. Então eu me lembro que teve um pastor que era amigo nosso, né, o pastor Elias, e ele me perguntou se eu aceitava conversar com o meu ex na casa dele, porque o meu ex queria me ver, porque nesse momento ele tinha se arrependido de tudo e queria conversar comigo. E aí eu aceitei conversar com ele, eu fui, eu tava com muito nojo dele, porque vocês pensam, gente, eu casei virgem, né? E aí depois a pessoa me trai com 3 prostitutas, e aí, né? Então, assim, eu tinha muito nojo dele, mas eu aceitei conversar. Fui, conversei,
E eu me lembro que uma das coisas que eu falei pra ele foi o seguinte, eu falei assim, olha, não, ele me disse assim, depois que tudo aconteceu e que passou a bebida e tal, tudo, Satanás me acusou muito. E eu tentei até me jogar aí num caminhão, Satanás falava pra eu me matar e tal, tal. Na hora eu até pensei, Jesus, por que não morreu, né? Porque aí eu tava livre de vez. Mas foi um pensamento muito rápido, depois eu voltei ao equilíbrio. E eu disse assim pra ele, olha, Deus, ele não vai te condenar se você se arrepender e decidir voltar pra Deus. Porque nessa hora, se você foi a pessoa que cometeu o grande erro do casamento, o peso é muito maior em cima de você. E eu acreditava nele, que Satanás estava pesando mesmo na consciência dele. Desculpa a palavra, mas ele chegava a me dizer assim que o diabo falava assim na mente dele, você é um bosta, olha o que você fez, olha a mulher que você tinha, você perdeu seu casamento, se mata, não tem mais jeito pra você. Então é muito pesado, né? Essas acusações são muito pesadas. Então, se você é a pessoa que cometeu um grande erro, que por conta desse grande erro radical você está vivendo a separação, esse pensamento, né, de acusação, de morte, de não tem perdão para você, pode vir muito na sua mente. E como é que você combate isso? Com a palavra de Deus. A palavra diz que só não há perdão para blasfêmia contra o Espírito Santo. Então há perdão para você, seja lá o que foi que você fez. E eu precisei ser crente nessa hora. E olhar para ele e falar isso para ele. Se você se arrepender, Deus te perdoa. E ainda falei o seguinte para ele, cuidado para que se Deus restaure a sua vida e te dê uma nova pessoa, você não faça com ela o que você fez comigo. Então, assim, nesse momento, gente, você precisa, até você que foi ferida, liberar a palavra de Deus na vida da pessoa. Eu tava muito machucada, eu tava com muito ódio dele. Se fosse pra fazer a minha vontade ali, eu esganava ele eu mesmo. Rapidinho, resolvia o meu problema, né? Mas nessas horas você precisa lembrar de quem você é em Cristo e da identidade que você tem. Né? Você não assume uma nova identidade quando você aceita Jesus. Você assume a tua real identidade. Você é filha de Deus, você é como Deus e você precisa fazer o que Jesus faria. Então nessa hora eu liberei essas palavras sobre a vida dele, para que ele pudesse encontrar, né, o caminho do perdão. Para mim não fazia mais diferença que caminho ele ia tomar, se ele ia se arrepender ou não, se ele ia mudar ou não. O que importava para mim naquele momento era o que ele já tinha feito. Eu só estava dando um tempo para ouvir de Deus como eu precisava agir, qual que era a vontade dele para mim. Mas quem ele ia ser, o que ele ia fazer, para mim não importava mais nada, de verdade. A única hipótese que tinha de eu voltar para essa relação era se Deus tranquilizasse o meu coração a respeito de que essa era a direção dele para mim. E aí sim, mas caso contrário, ele podia ser um pastor famosão, ser o que fosse, que não ia mais interferir, né? Então assim, você precisa nesse momento também entender quais são os teus limites, mas colocar os teus limites cativos à vontade de Deus para você. No próximo vídeo, nós vamos falar agora sobre quais atitudes tomar, né, em relação à igreja, em relação à oração, em relação à tua identidade, agora na igreja, como participante do corpo de Cristo. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Me siga lá no Instagram também, vamos ficar juntas lá nas redes sociais e deixe lá para mim as suas perguntas. Eu vou abrir hoje no meu Instagram uma sessão lá nos meus stories de perguntas sobre divórcio, sobre o que mais vocês querem saber, para que eu grave novos vídeos também a respeito disso, tá bom? Então um beijo no seu coração e a gente se vê amanhã.